Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesse sábado no Faísca Taon. Que Faísca Taon alegre pra cima! Depois da grande atuação que o Vasco teve na última quinta-feira no Morumbi. E olha que eu pude presenciar esse show, e eu vou falar show sim, sem medo nenhum, que o Vasco deu na equipe do São Paulo in loco. Estava lá presente, trabalhando para o canal Atenção Vascaínos. Então, meus amigos, hoje no Faísca vai ter aquilo que eu mais gosto: falar de bola rolando, pegar a prancheta, deixar claro aquilo que eu vi, o que é que ficou claro que o Diniz está melhorando na equipe do Vasco, o que precisa ainda melhorar. Enfim, um Faísca Taon bem alegre, mostrando aí algumas nuances táticas dessa equipe do Diniz. Agora, antes de eu vir aqui pegar a prancheta, eu quero falar de uma parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, que é a Fut Fanatics. Tá vendo esse QR Code aí na tela? Aponta o seu celular para esse QR Code, que você tem a possibilidade do desconto de 7% com o nosso cupom aqui do canal Atenção Vascaínos. E a partir da hora que você entra na página da Fut Fanatics, você que gosta de futebol, você que gosta de atividade física, você que gosta de esporte, não tem como você sair da página sem comprar pelo menos um ou dois produtos, porque as possibilidades são inúmeras. Então, não perca esse desconto aí que só o canal Atenção Vascaínos traz aqui para você de 7%. Pega o celular, QR Code, usa o nosso cupom e desfruta da página da Fut Fanatics, que eu posso deixar claro para vocês que é uma página que tem tudo sobre esporte. Galera, depois da vinheta eu volto, esfregando as mãos para pegar a prancheta novamente e falar muito desse confronto São Paulo e Vasco da última quinta-feira no Morumbi. Se liga aí. Atenção, vascaínos! Eu sou o Saulo Viana, eu estou aqui na região do Médio Amazonas, no município de Urucurituba. Nós estamos aqui às margens desse rio maravilhoso e grandioso que é o Rio Amazonas. O município de Urucurituba tem festas tradicionais aqui no nosso estado do Amazonas, como a festa do cacau, que é uma fruta típica da região e do município, e também o Festival Folclórico. Essa região é belíssima, como de costume também, além das belezas do Amazonas, aqui no município do Urucurituba, nós temos também vários torcedores apaixonados pelo nosso Vasco da Gama, que vibra e sofre junto com o nosso time, mas sempre apoiando a nossa paixão, que é o nosso time, o nosso Vasco. Então, torcedor vascaíno, na última quinta-feira, o Vasco conseguiu a paz. E por que eu falo isso? Vocês, aí do outro lado, já imaginaram o Vasco passar todo esse período aí parado na zona do rebaixamento? Seria algo inacreditável. Eu, que estou em vários grupos de torcedores do Vasco, a partir da hora que o Santos fez os gols no Fortaleza, o Vitória estava empatando, já comecei a receber aí nos mais variados grupos a tabela do Vasco na zona do rebaixamento. E olha que o Vasco precisava jogar ainda. Muita gente não acreditava que o Vasco poderia ir no Morumbi e fazer o serviço. E o Vasco não só fez o serviço, como fez muito bem o serviço. O que eu posso falar dessa partida taticamente é o seguinte: me parece que o Diniz tem os seus 11 escolhidos daquilo que o Vasco tem hoje no elenco. Inclusive, durante essa semana, quando eu estava conversando com o Emerson Rocha, tanto no Bom Dia Gigante como também no Tabela, eu falei que eu continuaria com o Lucas Freitas, continuaria com o João Vitor fazendo essa dupla de zaga, e não teria dúvida que o Hugo Moura voltaria para essa equipe, porque da maneira que o Hugo Moura se comporta dentro de campo, no nosso elenco hoje, não temos ninguém com a característica do Hugo Moura. E lá na frente está cada vez mais sólido essa trinca de jogadores atrás do Verratti. O que ficou diferente nesse jogo
da última quinta-feira foi a qualidade individual de Coutinho e de Ryan na maior parte do jogo. Também municiados por uma partida espetacular do Tietê. Falar de alguém que não foi bem na última quinta-feira é quase impossível. Depois de uma partida que o Vasco abre 3-0 e consegue ser dono do jogo durante praticamente os 90 minutos. Trazer a prancheta aqui para poder explicar para o torcedor algumas coisas que em loco fica muito claro assistindo esse novo modelo do Diniz. A plataforma inicial do Diniz é o 4-2-3-1, né? Ele tem aqui 4 jogadores nessa linha defensiva, 2 volantes, a trinca de 3 e o Verratti. E o que o Diniz procura fazer bastante durante a partida? Por exemplo, o Vasco tem um lateral do lado esquerdo do campo. O Verratti, que joga pelo lado direito, atravessa o campo, vem aqui, vem o Nuno, vem o Coutinho, vem o Tietê, e o Vasco procura dar essa superioridade numérica do lado onde está a bola. Verratti fixa a defesa adversária, e quando acontece esse tipo de coisa, o Hugo Moura desce aqui para fazer essa proteção, caso o Vasco possa perder essa bola nessa zona do campo, e a profundidade do outro lado não é feita através do extrema. O extrema veio para cá, o Ryan veio para cá. E isso é um ponto que a gente precisa começar a prestar atenção. O lado direito do Vasco, aliando as forças de Paulo Henrique e de Ryan, é uma força da natureza. Por isso que o Diniz busca trazer essa bola aqui para o lado esquerdo do campo, ficar aqui nesse jogo apoiado, para quando rodar essa bola lá do outro lado, pegar o PH praticamente sozinho, como foi no lance que ele acabou chutando e o Rafael fez uma grande defesa. Então, esse mecanismo aqui, para mim, é muito claro. E também é potencializado por quê? Tecnicamente, o lado esquerdo do Vasco, com o apoio do Piton por aqui, ele fica uma equipe de jogo muito apoiado. Mas não são jogadores de força, não são jogadores de arrastar. Então, basicamente, durante a partida, o lado esquerdo do Vasco controla a posse, fica com ela ali entre os jogadores, e o lado direito arrasta, usa mais a velocidade. Claro que o Vasco também chega pelo lado esquerdo, mas é uma maneira diferente. É de uma maneira de você ter o controle da bola, uma maneira do Vasco ter a posse da bola. Um detalhe que eu vi no primeiro tempo, que eu tenho certeza que o Diniz vai corrigir. Às vezes, vou voltar aqui sempre na posição original, que é o 4-2-3-1, né? O Vasco está aqui no 4-2-3-1, dessa maneira postada em campo. O Hugo Moura, em diversas oportunidades, desce para fazer essa saída de 3, receber essa bola aqui do pé do Léo Jardim. O Piton abre pela esquerda aqui, o PH abre pela esquerda, João Vitor aqui, PH de um lado, Lucas Freitas do outro e o João Vitor. Então, o Hugo Moura tem esse campo espaçado aqui. Quando o Hugo pega essa bola aqui e joga aqui na lateral esquerda para o Lucas Freitas, o Lucas Freitas tem basicamente no mesmo setor de campo o Nuno e o Piton. O Piton ou o Nuno tem que ter um entendimento que um deles tem que cair para dentro do campo. Para o Lucas Freitas, quando arrastar essa bola aqui, ter 2 opções de passe e não uma só. No primeiro tempo, o Vasco, nos primeiros 10 minutos, quem assistiu o jogo sabe do que eu estou falando. O São Paulo, ele empurrou o Vasco muito para trás. O Vasco estava bem compactado, ok, 2 linhas de 4, aqui na frente Verratti e Coutinho cuidando da área, e o Vasco praticamente se comportava assim, né? Os 2 extremas descia, Ryan de um lado, Nuno do outro, e ficava assim. E quando o Vasco roubava essa bola, por exemplo, em 2 oportunidades, o Vasco roubou a bola, o São Paulo estava todo no campo do Vasco e a bola caiu no pé do Nuno aqui. Só que o Nuno não é esse extrema velocista. O Nuno é, nessa nova nomenclatura do futebol, o extrema construtor. O cara que joga pela beirada do campo, mas não tem a velocidade, não tem como arrastar como a sua principal característica. Então, para o Vasco chegar na frente na última quinta-feira, o que o Vasco fazia? O Vasco retomava a bola, dava no Nuno, mas o bloco inteiro subia com posse e não com velocidade. O Vasco ia levando seus jogadores ao campo de ataque, trocando passes com o jogo apoiado.
Fechou a porta, não tem problema. O Vasco não tinha vergonha. Volta, roda, vem aqui atrás no Léo Jardim. Foi assim, por exemplo, no lance do gol do Rayan, em que o Vasco rola a bola entre os zagueiros para deixar o Rayan naquela condição, que é o seguinte: quando o Rayan coloca o caminhão de frente para o seu obstáculo e começa a arrastar para dentro do campo, só faltava a qualidade na finalização. Teve um lance muito parecido contra o Red Bull Bragantino, que o Rayan chutou no meio do gol e o Cleito fez a defesa. Inclusive, no pós-jogo aqui no Atenção Vascaínos, eu falei, olha, se o Rayan levanta a cabeça e dá uma chapada no canto, ele faz o gol. E foi basicamente isso que o Rayan fez no Morumbi. Um jogador que está crescendo de forma absurda com o Fernando Diniz. Um jogador que fez o que fez na base e no profissional com apenas 18 anos, hoje é um dos protagonistas. Tanto ele quanto o Coutinho foi um show, sabe? Foi um recital o que houve no Morumbi na última quinta-feira. Muita gente pode estar pensando, pô, Faísca, mas tu tá empolgado com essa vitória. Estou sim. O Vasco quebrou de uma vez só vários tabus negativos na cidade de São Paulo. O Vasco não fazia 3 gols na cidade de São Paulo. O Vasco não vencia um paulista na cidade de São Paulo. Enfim, vários tabus o Vasco conseguiu quebrar com essa vitória e o mais importante, jogando bola. Claro que essa vitória, ela acaba não mascarando as dificuldades que a gente ainda possui no nosso elenco. E essa janela vai ser fundamental para que o Vasco possa ir e trazer os jogadores para serem titulares e jogadores para compor o elenco do Vasco. E eu tenho certeza que essa diretoria está correndo atrás, tem a chegada agora do Admar Lopes para tentar fomentar ainda coisas melhores nesse elenco. E só como reflexão aqui, torcedor, presta atenção numa coisa. A gente tem que cuidar sempre para não cair em pautas e ondas negativas. Porque criou-se um discurso que essa direção que está aí, que tem os seus erros claros e evidentes, eu não preciso nem listar aqui, não eram responsáveis por nada de bom que tem nessa equipe do Vasco. Inclusive, eu já falei isso aqui em diversas oportunidades. Eu recebo no WhatsApp que a base da equipe do Vasco que vem jogando é uma base montada pela 777, o que não é verdade. A base da equipe que vem jogando hoje é uma base praticamente definida. Lucas Freitas, quem trouxe essa administração. Tietê, quem trouxe essa administração. Coutinho, quem trouxe essa administração. Nuno Moreira, quem trouxe essa administração. Rayan veio da base. Então, a gente está falando aí já de arrancada de 5 jogadores que não foram contratados pela 777. Então, dar a quem é de direito os méritos das contratações não vai fazer e não vai apagar os erros. É saber colocar cada coisa no seu potinho. O Tietê foi uma grande contratação pouco falada. O Nuno é um jogador que está arrebentando. Erraram no Jean Davi e erraram no Maxime. Óbvio que erraram. Inclusive, um já foi embora e um não está sendo aproveitado. Só que o simples fato de acertar em Tietê e Nuno é algo bacana. E que nessa próxima janela agora, o Vasco consiga minimizar ainda mais os seus erros. Que o Vasco consiga ser mais assertivo ainda no mercado para deixar uma equipe melhor nas mãos do Diniz. Outro jogador subvalorizado, que eu bato nessa tecla, é o Lucas Freitas. Um jogador que arma e desarma. E que para aquilo que o Fernando Diniz imagina de futebol, é um jogador de mão cheia. Qualidade, cabeça erguida, qualidade no passe para quebra-linha. Enfim, o que eu imagino de um zagueiro do Vasco, Lucas Freitas, se encaixa perfeitamente. Beleza, torcedor? Antes de encerrar o meu Faísca Tá On aqui, eu quero deixar 2 recadinhos. Primeiro, para o Rodrigo Santana e para o Rod, esses 2 amigos que eu tenho, o Rodrigo Santana principalmente. Para quem não sabe, nesse jogo da última quinta-feira, eu fui trabalhar pelo Atenção Vascaínos e acabei levando o meu filho, o Jean Felipe, para assistir o jogo na arquibancada. E ele tem 15 anos, óbvio, não pode ficar sozinho. Então, quando saiu essa tabela e o Flávio me autorizou a eu fazer esse jogo, que eu pedi para fazer esse jogo no Morumbi, já pensando em levar o Jean Felipe para ver um jogo num estádio imponente como é o Morumbi, eu perguntei para o Rodrigo, você vai estar em São Paulo nessa data? Ele disse, não, eu venho embora às 3 horas da tarde. Por quê? Eu falei, Rodrigo, o Felipe vai para o jogo e se você estivesse em São Paulo, eu ia pedir para você ficar com ele. Em 5 minutos ele cancelou o voo dele e passou para sexta-feira. E, cara, cuidou do Felipe com zelo, tanto ele quanto o Rod. Então, assim,
Rodrigo, obrigado do fundo do coração. E o Vasco é isso, o Vasco é uma família. Agradecer também o Flávio por ter deixado aí eu fazer esse jogo do São Paulo, que não era uma demanda minha, é muito mais fácil vir alguém do Rio e fazer essa demanda. Eu saí de Santa Catarina, fui lá e consegui fazer. E voltei com os 3 pontos. Aliás, eu vou pedir para o nosso parceiro aqui, o SoftScore, dar uma olhadinha aí no meu aproveitamento quando eu estou no estádio. Olha, aproveitamento tá aqui, tá? Tô com aproveitamento melhor do que o do Diniz, eu acho. E outro parceiro que eu queria mandar um abraço aqui também é pro Diogo, ele que é comissário da Latam. Ontem eu entro no avião, eu e o Jean Felipe, meu filho, ele vem na minha direção, até me assustei, eu tava de cabeça baixa. Pô, eu queria dizer que eu sou muito teu fã. Disse, pô, obrigado. Eu vi na relação ontem que você e seu filho estão separados, não estão nos mesmos assentos. Eu falei, é isso mesmo. Então é o seguinte, senta na 26D e na 26E, que ali não tem ninguém, vocês vão poder viajar juntos. Cara, só o canal Atenção Vascaíno, só a torcida do Vasco, para ter essa amplitude, essa coisa gigantesca, que até na hora de voar você consegue encontrar pessoas boas, pessoas de bom coração, que ele conseguiu fazer isso aí. Então, Diogo, obrigado, Diogo, que é carioca, estava trabalhando aí de Congonhas para Joinville, com certeza viaja esse Brasil todo. Obrigado pelo carinho de ontem, Diogo, tanto comigo como também com o Jean Felipe. Então, tá aí o registro dessas 2 fotos. Primeira foto do Felipe no estádio com o Rodrigo no Morumbi, no gelado Morumbi, e também aí o registro que eu fiz ontem, a hora que eu pousei aqui em Joinville com o Diogo. Torcedor, gostou dessa resenha? Deixa o like, compartilhe nas suas redes sociais. Preciso muito do like no Faísca Tá On, muito, muito, muito. E eu volto amanhã ao vivo, aqui da Capitania de Joinville, fazendo uma live. Luizinho Quintanilha, Maricá e toda a galera aqui da Capitania, a gente falando muito de Vasco, curtindo uma festa, uma feijoada, com alegria, porque fazia um bom tempo que o torcedor vascaíno não se encontrava para celebrar a alegria. Abraço, galera! Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.